Meus amados, nós queremos pensar nesse texto e dar continuidade à exposição desse texto aqui, desse capítulo 6 de João. Nós iniciamos no verso 22 e pela terceira oportunidade, hoje estamos meditando e estaremos meditando nesses próximos minutos nos versos 35 a 40, nos quais o Senhor Jesus começa dizendo: eu sou o pão da vida. Nós vamos pensar sobre esta verdade que o Senhor Jesus afirma a respeito de si mesmo, dizendo: eu sou o pão da vida. E nós temos observado, irmãos, o diálogo de Jesus com aquele povo, aquelas multidões que estavam seguindo o Senhor Jesus. Nós temos observado que Jesus falava, mas eles não estavam entendendo, não estavam percebendo. Seus olhos estavam fechados para o entendimento da palavra de Deus. Seus ouvidos estavam surdos para ouvirem e captarem, entenderem o ensino da palavra de Deus. E Jesus então aqui continua falando àquele povo, falando a seus ouvintes, que estavam totalmente cegos quanto ao significado espiritual das palavras de Cristo. Quando Jesus começa a falar do pão da vida, Jesus começa a dizer que Ele é que tem o verdadeiro pão, o verdadeiro maná que desceu do céu. Eles então dizem assim: Senhor, dá-nos desse pão, nós queremos esse pão. Está no verso 34, eles dizem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas a compreensão daqueles judeus ali, daquelas pessoas, ela era muito limitada. Eles estavam pedindo a Jesus o pão, mas eles não estavam entendendo o que eles de fato estavam pedindo. Você deve estar lembrado de quando Jesus, nesse mesmo evangelho de João, no capítulo 4, ele conversa com a mulher samaritana. Ele disse: olha, se tu soubesse quem te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, porque a água que eu tenho para te dar é água viva que vai jorrar dentro de ti e tu nunca mais vai ter sede. Qual é a resposta daquela mulher? Então, Senhor, me dá dessa água para eu não precisar vir aqui mais buscá-la. A resposta, ou o pedido dos judeus aqui, desse capítulo 6, com os quais Jesus está falando, é no mesmo sentido. Quando eles pedem no verso 34, Senhor, dá-nos desse pão, é porque Jesus havia falado de um pão verdadeiro que desceu do céu, e que esse pão é o que verdadeiramente pode saciar a sede, ou melhor, a fome. Se bem que aqui Jesus vai terminar esse verso dizendo que quem comer do pão que ele tem para dar não terá fome, e quem crê nele não terá sede. Mas eles não estavam entendendo o que Jesus estava de fato ensinando. Nas palavras, quando eles disseram: dá-nos sempre desse pão, nessas palavras eles estão dizendo assim: Senhor, nós queremos comer esse pão para a gente não sentir mais fome. Eles estavam pensando no pão físico, mas Jesus não estava falando do pão físico. Jesus estava falando do pão espiritual, do pão que alimenta o espírito, do pão que traz vida eterna, vida espiritual. O pão que nós comemos no nosso dia a dia, o nosso alimento, ele sustenta o nosso corpo, mas não tem poder nenhum para sustentar a nossa alma. Jesus então explica o seu pronunciamento.
Quando eles dizem no verso 34, Senhor, dá-nos desse pão, Jesus então traz essa afirmativa: eu sou o pão da vida. Ou seja, eu sou aquele que transmite vida, eu sou aquele que sustenta a vida, eu sou aquele que garante a vida. E observe, meus amados irmãos, esse texto aqui nos mostra Jesus se identificando com esse pão da vida, Jesus afirmando ser o pão da vida. No entanto, Jesus não está se referindo a qualquer tipo de vida. Jesus não estava se referindo à vida humana, à vida terrena. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, que nós tememos, todo ser humano teme, é a morte. É natural. É natural que eu e você tenhamos esse temor da morte. Se a gente começar a pensar, e quando nós recebemos uma notícia, quando alguém morre, alguém que de uma morte trágica, uma morte inesperada, alguém que estava aparentemente em perfeito estado de saúde, e do nada, de uma hora para outra, morre, a gente fica logo assustado, a gente fica logo com medo. E essa semana eu fiz uma postagem na minha rede social. E eu coloquei assim: nós somos um traço entre pó e pó. Lembrando das palavras que a Bíblia nos traz: tu és pó e ao pó tornarás. E aí eu fiz essa afirmação: nós somos um traço entre pó e pó. A gente veio do pó e vai voltar para o pó. E aí uma pessoa foi lá e comentou, disse: que tristeza. É triste. Mas é mesmo. Para o ser humano é triste. Especialmente quando o ser humano não tem a esperança da vida eterna. Quando o ser humano não tem ainda vida espiritual. É dessa vida que Jesus está falando. Quando ele disse: eu sou o pão da vida, ele está dizendo que é o pão da vida espiritual. Ele é o pão que dá a vida eterna. É por meio de Jesus, meus amados, é por meio da fé em Cristo Jesus que se chega à vida eterna. Somente por meio de Cristo Jesus, e quando nós temos essa esperança bendita que a palavra de Deus nos dá, é que nós vamos entender isso. E aí a gente não vai ter dificuldade em lembrar que é pó e vai tornar o pó, porque nós teremos a certeza que no dia que nós tornarmos ao pó, nós estaremos gozando a vida eterna com Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja o seu nome. Somente Ele pode nos dar essa garantia, essa certeza, essa vitória. É por meio dele que se chega à fé, é por meio dele que se chega à vida eterna. Ou seja, por meio dessa união íntima com Cristo, do crente com Cristo. Quando nós nos alimentamos espiritualmente desse pão da vida que é Cristo. Portanto, meus amados, esse verso 35, ele nos traz aqui algumas afirmações importantíssimas, preciosíssimas. Ele diz: eu sou o pão da vida. A primeira afirmação. Ele diz também: o que vem a mim jamais terá fome. A segunda afirmação preciosa. Ele diz também: o que crê em mim jamais terá sede. Veja que coisa maravilhosa, 3 afirmações surpreendentes e preciosas para nós. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. O Senhor Jesus aqui, meus amados, Ele está nos dizendo que Ele mesmo é o alimento de Deus para o homem. As almas dos homens estão naturalmente morrendo
perecendo, na verdade estão mortas, como nos diz a palavra de Deus. As almas dos homens estão, na verdade, mortas. O homem, em seu estado natural, ele está morto, sua alma está perecendo. A perdição eterna, perecendo de fome eterna por causa do pecado. Cristo Jesus foi enviado por Deus para satisfazer, para aliviar, para atender às necessidades espirituais do homem. Somente Cristo Jesus pode trazer vida eterna, vida espiritual. As almas dos homens estão mortas, espiritualmente falando, de todos aqueles que não têm ainda o Senhor Jesus como seu Salvador. E somente Jesus pode trazer essa vida, somente Ele pode trazer esse alimento, que é esse pão da vida, somente Ele pode saciar essa fome, somente Ele pode saciar essa sede, a sede da vida eterna que o homem possui. Somente em Cristo nós podemos saciar as necessidades reais da nossa alma. Somente através do ofício mediador de Cristo Jesus, como sumo sacerdote, aquele que nos liga diretamente a Deus, aquele que faz a intercessão, aquele que faz a ponte, a ligação entre nós e Deus. Somente Ele, em sua obra redentora, através da sua morte substitutiva, sua morte vicária, através da sua graça, do seu amor, do seu poder, somente Ele pode nos proporcionar essa vida. Somente nele, meus amados, as nossas almas podem ser supridas, podem se alimentar. E aqui eu me lembro das palavras de Agostinho de Hipona. Mais uma vez eu vou citar Agostinho de Hipona. Falando com Deus, ele diz assim: fizeste-nos para ti, e nossas almas só encontrarão descanso em ti. Que coisa bonita, meus irmãos. Mas que coisa tão verdadeira. Somente em Deus nós podemos alcançar descanso. Como a gente canta, cada coração procura onde possa descansar. Mas o descanso verdadeiro está onde? Está em quem? Só Jesus pode dar esse descanso verdadeiro. Enquanto não temos esse descanso verdadeiro em Jesus, nós vamos andar como mortos, corpos andando sem vida. O homem, o ser humano em seu estado natural, espiritualmente falando, ele é como se fosse uma espécie de zumbi. Ele está andando, ele vai, ele volta, ele trabalha, ele anda, ele constitui família, ele vai para cá, ele vai para lá, ele faz tudo, tudo que ele quer, tudo que lhe dá na telha, mas espiritualmente falando ele está morto, ele é um corpo andando, sem vida. E somente Jesus pode dar essa vida, porque ele disse: eu sou o pão da vida. É interessante, né, meus amados irmãos, a figura que Jesus usa, se utiliza. Ele diz que é o pão. Como é que a gente diz? Amanhã é segunda-feira, é dia de cada um sair de sua casa e ir trabalhar, lutar para ganhar o quê? O pão. Você trabalha para quê? Eu trabalho para colocar o pão na mesa. Eu trabalho para colocar o pão na mesa dos meus filhos, o pão de cada dia. Jesus ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus aqui, ele está se referindo a tudo aquilo que é realmente essencial para a nossa vida. Quando nós falamos no pão, não quer dizer que a gente come pão 24 horas, né? O pão, literalmente falando, o pão que a gente vai lá na padaria e compra. Mas aqui esse pão, ele é uma representação de tudo aquilo que se faz necessário para a nossa subsistência. O pão é uma representação
de tudo aquilo que nós precisamos para nutrir o nosso corpo, para que o nosso corpo tenha as vitaminas, tenha as energias, para que o nosso corpo tenha a saúde e a vitalidade, para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. E então nós classificamos tudo isso que serve para a nossa subsistência e nós reduzimos tudo isso e dizemos que é o pão. Eu vou trabalhar para ganhar o pão. Jesus disse: pois eu sou o pão. Em outras palavras, meus amados, e lembrando que Jesus está falando de um plano espiritual. E quando Jesus diz: eu sou o pão, o que é que Ele está nos mostrando? O que é que Ele quer nos ensinar? Ele está dizendo: olha, eu sou tudo aquilo que você precisa para sobreviver. Eu sou tudo aquilo que é necessário para que você tenha vida. Eu sou tudo aquilo que é necessário para que você tenha saúde, para que você tenha vitalidade, para que você tenha energia, para que você possa sobreviver. Mas tudo isso, meus amados, no plano espiritual. Espiritualmente falando, nós precisamos única e exclusivamente de Cristo Jesus, o pão de Deus que desceu do céu, o pão da vida, aquele que veio para nos dar vida. Por isso, ele diz que é o pão da vida. Com razão, ele é chamado na Escritura, e não somente aqui, mas em muitos outros lugares nós vamos encontrar essa designação de apontar Jesus para o pão, apontar também na Escritura o pão como aquele que é necessário para a subsistência, para a sobrevivência do homem. A gente lembra das palavras lá, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A Escritura nos diz que não só de pão vive o homem. Que pão é esse? O pão físico. Não é só do pão físico que vive o homem. Você pode trabalhar e deve trabalhar. O trabalho é algo abençoado por Deus. Tem gente que acha que o trabalho foi o castigo de Deus pelo pecado. Não foi. Se você pensa que o trabalho foi o castigo de Deus para o pecado do homem, corrija seu entendimento. Antes do pecado, o homem já trabalhava. O trabalho é bênção de Deus na nossa vida. Agora, como tudo na vida, nós não podemos pegar algo que é bênção de Deus para a nossa vida e transformar isso numa coisa ruim. Mas o trabalho é uma bênção de Deus na nossa vida. O castigo de Deus lá no Éden para o homem foi o sofrimento com o trabalho, o suor do rosto. Mas Deus não deu o trabalho como castigo. Mas observe, você vai sair para trabalhar amanhã, você vai correr atrás, não é assim que a gente diz? Vamos correr atrás, vamos lutar pela vida. E isso é bom, isso é justo, isso é correto. Mas não esqueça, meu amado, você não tem apenas um corpo para sustentar, você tem uma alma imortal. A sua alma é imortal, o seu corpo vai durar pouco. Não se engane. Seu corpo pode ser o que for. Você pode ter o corpo mais bonito que seja. Seu corpo pode estar dentro dos padrões de beleza do nosso tempo, da nossa época. Mas isso vai durar pouco. Não se engane. A beleza vai passar, a vitalidade vai passar, e um dia este corpo vai findar a sua existência, vai falecer. E quando esse dia chegar, você se encontrará
com uma realidade diferente. Você vai então perceber que você tem uma alma e que esta alma, ela é eterna. Esta alma é imortal. E quando você fechar os olhos aqui nessa terra, aqui nessa vida, nos diz a Escritura que o corpo vai voltar para o pó, porque do pó ele veio, acabou o seu traço, você saiu do pó, viveu ali o seu traço, acabou, pó de novo. E tua alma vai para onde? Tua alma é eterna. E a Bíblia nos mostra 2 destinos para essa alma que é eterna. Só que esses 2 destinos, eles também são eternos. Tem pessoas que acham que é o seguinte: quem morre e vai para o céu, vai viver eternamente com Deus lá, com Cristo. Mas quem morre e não vai para o céu, se acaba. Acaba não. Não se engane não. A Bíblia só nos mostra 2 destinos, porém, esses 2 destinos são eternos: céu e inferno. Não tem outro caminho, não tem meio termo, não tem uma sala de espera, não tem um lugar onde você vai para tentar ali purificar os pecados para ver se consegue chegar no céu. Esse lugar não existe. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não nos mostra isso. Pelo contrário, quando morre, foi o que aconteceu com Lázaro. Diz a Escritura que Lázaro morreu e foi levado direto para onde? Para o seio de Abraão, para o céu. Ao mesmo tempo, o rico morreu e foi levado para onde? Para o Hades. A palavra grega para inferno. Hades. O caminho é esse, não tem outro. A grande questão, meus amados, é se nós queremos saciar a nossa fome espiritual com esse pão da vida. E aqui vem a grande questão: será que nós sabemos realmente o que significa ter fome espiritual? Será que você sabe o que é essa fome espiritual? Será que você percebe que você precisa se alimentar desse pão espiritual que é Cristo? Será que nós sentimos de fato essa necessidade, esse anseio? Será que nós temos consciência disso? Precisamos entender com clareza, meus amados, que somente Cristo pode satisfazer a nossa necessidade espiritual. A nossa fome espiritual só pode ser saciada por Ele. Temos de vir a Cristo, e isso pela fé naquilo que Ele fez, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas observe, meus amados, há um outro ensino aqui que eu quero destacar. É o que está no versículo 37. Versículo 37, ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Veja que primeiro Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, disse Jesus. Observe, meus amados irmãos, que uma pessoa não pode se salvar se não vier a Jesus. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. O único caminho, a única maneira de salvação eterna, de escapar da ira de Deus, escapar da condenação eterna, é ser salvo por Cristo, e para isso precisa ir a Jesus. Mas também tem outra verdade aqui nesse verso: ninguém pode vir a Cristo se Deus não mandar. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá. Ninguém pode ir a Cristo se não for dado a Ele. E quem é que dá
é o Pai. Observe no versículo 44 do mesmo capítulo. Jesus está dizendo, ele reafirma esse ensino: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não tem outro jeito, é o Pai quem dá cada um dos salvos a Cristo. É Cristo quem salva aqueles que lhe foram dados pelo Pai. Esse ensino é muito claro na Escritura. É Deus quem nos conduz a Cristo. É Ele quem nos leva e nos dá a Cristo. E todo aquele que é dado a Cristo, inevitavelmente irá a Cristo. Todo aquele que é dado a Cristo, inevitavelmente irá a Cristo. Veja aí essa expressão, todo aquele. No verso 39, Jesus diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca. Nenhum de quê? Do mundo todo? Não, nenhum de todos aqueles que o Pai me deu. É por isso, meus irmãos, que a nossa salvação é certa, é garantida. Por quê? Porque a salvação não é uma obra do homem. Não é uma obra realizada pelo homem. É uma obra de Deus. A Trindade trabalha efetivamente na salvação do homem. O Pai dá os salvos a Cristo. Cristo salva estes que o Pai lhe deu. E de que maneira é aplicada esta salvação? Pelo Espírito Santo. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. O Pai dá a Cristo, o Espírito convence, e estes vão a Cristo e Cristo os salva. É uma obra de Deus, é uma obra da Trindade Santa. A salvação humana é uma obra divina, não é obra humana. Agora Jesus diz que todo aquele que o Pai me deu, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Agora veja, irmãos, aqui, que ensino maravilhoso, porque nesse mesmo versículo, o versículo 37, nós vemos aqui o ensino de que a salvação é uma obra divina, é uma obra de Deus, mas esse mesmo versículo coloca em evidência a responsabilidade do homem nesse processo. O homem não é um robô, não é uma maquininha. E você não pode ficar pensando, mas será que o Pai me deu a Cristo? E se o Pai não me deu a Cristo? Então eu não vou poder ir? Você não pode pensar isso. Porque não é isso o ensino da palavra de Deus. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando. A palavra de Deus está mostrando que só vai a Cristo aquele que o Pai dá. Mas aquele que o Pai dá, esse vai. Você tem responsabilidade. E se você se perder, não bote a culpa em Deus. Não venha dizer eu me perdi porque o Pai não me deu. Você se perdeu porque você não foi a Cristo. E essa, irmãos, é a beleza da doutrina bíblica da salvação. Quando a gente estuda teologia, né, lá no seminário, a gente estuda uma disciplina chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. E essa é a beleza da doutrina bíblica da salvação. A salvação é obra divina, é obra de Deus, mas a perdição é culpa do homem, é obra humana, é obra do homem. Quando o homem é salvo, não há mérito nenhum dele nesse processo de salvação. E quando o homem é perdido, não tem culpa nenhuma de Deus na perdição do homem.
Nós que somos salvos ou que fomos salvos unicamente pela graça de Deus. Todos aqueles que se perdem unicamente por sua própria responsabilidade. A responsabilidade é sua. Mas Jesus diz: olha, aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que significa vir a Cristo? Qual o sentido disso? O que é que Jesus está dizendo? O que é que Ele está nos ensinando? Vir a Cristo nada mais é, meus amados, do que a atitude da alma, em que a pessoa, quando sente o seu pecado, quando compreende a sua condição, quando ela percebe que não pode se salvar por si mesma, ela dá ouvidos à voz de Cristo, se apega a Ele com segurança, confia nele, se aproxima dele e entrega a Ele a sua vida, joga diante dos seus pés o seu fardo de pecado para receber a salvação. Como escreveu o poeta sacro: já cansado do pecado, o que foi que eu fiz? Eu fui aos pés do Salvador. Você está cansado do seu pecado? Como é que você tem lidado com o seu pecado? Você já se acostumou com ele? Ele já se tornou seu amigo? Ele já é seu? Você acaricia ele? Você estima o seu pecado? Ele é como aquele bichinho de estimação que você chega e você afaga e dá carinho. Quando você chega perto dele, ele vem todo se abanando para o seu lado. E você se derrete todo e afaga, bota no colo. É assim que você tem agido com o seu pecado? Ou você está cansado dele? Quando nós cansamos e percebemos isso, nós entregamos o nosso fardo nos pés do Salvador, porque o pecado é um fardo pesado que está sobre nós. E o poeta concluiu a sua poesia, esse pensamento, quando ele diz que já cansado do pecado, eu fui aos pés do Salvador. Aí ele diz assim: e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Por quê? Porque Jesus me ama. E esse amor de Jesus é inexplicável. A única coisa que nós podemos explicar, meus amados, é que Ele também te ama e Ele também te chama, porque Ele quer te salvar. Veja que Ele disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus está ensinando aqui que Ele não recusa salvar qualquer pecador. Ele não rejeita nenhum pecador, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa os caminhos por onde você andou, não importa o que você está fazendo hoje, não importa o que você está pensando agora. Se você ainda está sobrecarregado pelo fardo do pecado que está sobre suas costas, esse fardo de tristeza, esse fardo de dor, esse fardo que te afasta, te distancia de Deus, saiba que Ele está pronto para te receber, porque Ele não rejeita todo aquele que vem a mim, eu recebo, de modo nenhum eu lançarei fora. Não importa a sua condição, a única coisa que importa é você lançar o seu pecado, o seu fardo nos pés do Senhor e deixe que o resto Ele cuida. Ele vai transformar a tua vida.
Ele vai fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. E a partir do momento que você lançar de si o seu fardo de pecado e entregá-lo nos pés do Senhor, não se preocupe. Ele vai transformar você e você será uma nova criatura. Você receberá o perdão de Cristo, o perdão eterno, a salvação eterna. Você vai se alimentar desse pão eterno. Isso é precioso, meus amados. É precioso para nossas vidas. Para nós que já lançamos esse nosso fardo nos pés de Cristo e já nos alimentamos desse pão, é motivo de regozijo, motivo de alegria, de exultação. E se você não fez isso ainda, não perca tempo, não negligencie esta salvação. A palavra de Deus nos diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A sua eternidade depende disso. Onde você vai passar a eternidade depende dessa decisão, dessa atitude. E para concluir, meus amados, em último lugar, os versos 39 e 40, Jesus também faz uma afirmação maravilhosa. Depois de dizer que ele não veio cumprir a própria vontade. Observe, se Jesus não veio para fazer a própria vontade, imagine eu e você. E ele vai dizer no verso 39, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Veja que maravilha. Nenhum eu perca de todos os que me deu. Observe, ele não vai perder nenhum. No verso 39 ele diz isso, e no verso 40 ele diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Ele reafirma o que disse no 39. Primeiro ele disse que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum, e isso vai acontecer, meus irmãos, porque a vontade de Deus, ela prevalece. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A vontade de Deus vai acontecer, custe o que custar. E a vontade de Deus é que o Filho não perca nenhum daqueles que Deus deu ao Filho. E a vontade de Deus é que todo aquele que for ao Filho, todo aquele que for até Ele e nele crê, não se perca, tenha a vida eterna. Nessas afirmações, meus amados, nós aprendemos que Cristo Jesus veio ao mundo para oferecer esta salvação maravilhosa, gratuita a todos nós. O nosso Senhor, Ele retrata aqui essa verdade, quando Ele se refere aqui a todo aquele que nele crê, a todo aquele que olhar para Ele, a todo aquele que for até Ele. Você deve estar lembrado daquele episódio que está registrado lá no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 21, quando o povo murmurou contra Deus. Números, no capítulo 21, o povo passou a murmurar contra Deus. E Deus então mandou as serpentes para castigar aquele povo. E o povo clamou, o povo foi a Moisés, Moisés clamou a Deus, e Deus disse: olha, Moisés, faz uma serpente de bronze, levanta essa serpente de bronze, e todo aquele que olhar para essa serpente de bronze será curado das mordeduras das serpentes que estavam ali atacando o povo, e o povo estava morrendo. E Moisés fez isso. Moisés então fez essa serpente de bronze,
levantou essa serpente de bronze, hasteou a serpente de bronze. E todos aqueles que olhavam para esta serpente de bronze eram curados do veneno das serpentes que os haviam atacado. Tudo isso que aconteceu, que está registrado lá no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 21. Tudo isso, meus amados irmãos, é uma figura daquilo que Jesus iria fazer. O que é que diz a Escritura? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Todo aquele que olhar para ele, todo aquele que nele crê, terá a vida eterna. Todo aquele que olhar para o Filho, todo aquele que for até ele, todo aquele que dedicar a sua vida a ele, todo aquele que decidir ser um seguidor de Jesus, todo aquele que decidir ser um servo de Deus, entregar a sua vida a Jesus, todo esse terá a vida eterna. E Jesus diz: e eu o ressuscitarei no último dia. No último dia, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus ouvirá do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, para a vida eterna. Portanto, meus amados irmãos, aqui nós podemos aprender que Cristo jamais vai permitir que aqueles que foram dados a Ele pelo Pai se percam. Nenhum daqueles que o Pai lhe deu serão lançados fora. Ele vai preservar a todos, desde o momento da sua salvação até aquele momento que eu falei. Vai chegar um dia que o seu corpo vai envelhecer, vai adoecer e vai morrer. Cristo vai lhe sustentar até aquele dia. E aqui nós encontramos também nesse texto, de forma muito viva e muito clara, a doutrina da perseverança dos santos. O que é a doutrina da perseverança dos santos? É o ensinamento bíblico, a doutrina bíblica, de que aqueles que Deus deu ao Pai e que pela ação do Espírito Santo eles creram no Filho e o Filho os salvou, estes permanecerão e perseverarão firmes até o fim. E a tudo isso a gente resume com aquela frase: uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, cuidado com o entendimento errado dessa doutrina. A Bíblia nos ensina isso de forma muito clara. Agora, cuidado. Isso não significa dizer que você vai dizer assim: eu tenho Jesus, estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, porque uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quiser, eu estou salvo. Se você pensar assim, provavelmente você não foi salvo. Certamente você não passou pelo novo nascimento. Certamente você continua carregando o fardo de pecado. Porque aqueles que o Pai salvou, a Bíblia nos diz também, Ele santificou. Ele nos salva para uma vida de santificação. Nenhum se perderá, nenhuma ovelha do aprisco do Senhor Jesus será abandonada, nenhuma vai se perder. No último dia, Ele virá, chamará a todos, levará a todos para a sua glória e viverá eternamente com todos eles. Nenhuma ovelha ficará de fora. Nenhuma ovelha daquelas que foram dadas ao Filho, que foram até Ele e que Ele salvou. Nenhuma dessas vai se perder. O crente verdadeiro, meus amados, deve ser grato por essas verdades. Deve se alimentar delas, fortalecer a sua fé nessas verdades.
Cristo é o pão da vida. Ele preserva todos os que são seus, todos aqueles que lhes são dados pelo Pai. Todos aqueles que o Pai lhe dá vão a Ele. Ele veio para todo aquele que vai até Ele, e Ele não vai lançar nenhum fora. E estes viverão para todo sempre com o Senhor. Louvado seja o seu nome e que Ele nos abençoe.